O assunto é saúde, porque eu vou conversar agora com o Dr. Rafael Gonçalves e a doutora Jaqueline Gonçalves. O Dr. Rafael é professor e doutor em naturopatia, assim como a doutora Jaqueline. Eu vou começar perguntando para o Dr. Rafael o que é exatamente a naturopatia. Muito boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Bom, naturopatia são técnicas naturais de ajudar o ser humano a estabelecer a sua qualidade de vida. Então, são vários tipos de técnicas para fazer uma diagnose, né, não um diagnóstico, mas qual sim uma é a diagnose. diferença? Essa expressão é nova para mim. O diagnóstico, ele traz números, valores para algo, né? Então, tu vai fazer um hemograma, tu tem valores específicos e aí para um especialista ele te traz um diagnóstico sobre aquilo que está acontecendo. Perfeito. A diagnose são todas as informações necessárias de entrada para o terapeuta conseguir fazer a sua avaliação. Ah, perfeito. E a gente tem ali, doutora Jaque, a gente tem vários tipos de tratamento ali. Eu estava achando interessante que a gente já conversou aqui no programa sobre aquele diagnose através da íris. Como é que é isso, doutora? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, o nosso carro-chefe, ele é a terapia diagnose, né, através da análise da íris do olho, né? A que nós adotamos nos nossos atendimentos se chama microsemiótica irídea, aonde a gente consegue ver traumas gestacionais, traumas pós-nascimento, né? E, por incrível que pareça, os maiores deleites que a gente tem ao longo da nossa vida, essa situação de destoar em algumas coisas, sim, muitos vêm de traumas gestacionais. E a íris do olho é como um livro. Opa. É a tua história única, fidedigna, contada, e a gente consegue interpretar. Não tem nada de esotérico, é científico e matemático. É ciência, então. Isso, pura ciência. Ah, perfeito. Porque tem ali a naturopatia, agora me lembrou a homeopatia também. Tem alguma semelhança ou não tem nada a ver, doutor Rafael? A homeopatia é uma técnica também, é uma maneira de tu levar qualidade de vida para as pessoas. É uma abordagem pode ser dentro da naturopatia ou num curso específico sobre o tema. Ah, perfeito. E a gente estava falando antes ali sobre a questão até da pandemia, da questão da imunidade, né? A doutora Jaque estava me comentando ali, e a gente tem ali vários tipos de tratamento, né? E muita gente agora na época da pandemia, na quarentena, recorreu muito à automedicação. O brasileiro adora se automedicar, e aí a gente entra na questão do perigo dos remédios químicos, né? Sem orientação, sem nada. Já a naturopatia, já o nome já está dizendo, vai por um outro lado daí, né, doutora? Ou doutora Jaque? Sim, o Rafael até pode complementar essa parte, porque nós focamos as nossas linhas de tratamento sempre no natural, né? Por quê? Porque a célula animal e a célula vegetal, elas são praticamente idênticas. Então, antigamente havia-se uma convenção de que o natural demorava muito para fazer efeito, esse tipo de coisa. E não, hoje, com todas as técnicas, com todos os estudos que foram desenvolvidos e os produtos, a gente tem rapidamente ação sobre o nosso organismo, por similaridade, né, Rafael? Ah, com certeza. Favor, e tu sabe quando a gente é preciso, normalmente a gente tem que ter realmente uma precisão de um atirador de elite, né? Então, quer resultado, na realidade, tu tem que ter realmente a identificação da natureza do porquê a pessoa está como ela chegou a você. E veja bem, é uma coisa bem interessante da gente pensar, quem somos nós? Somos a somatória de uma coisa ou somos totalmente independentes? Não, somos a somatória de alguma coisa. Sim. Qual é essa somatória? Na realidade, a gente carrega com a gente uma memória celular. Sim. Uma informação que vem de duas linhas, né? Pai e mãe. Como eles eram? Como eles reagiam a estímulos externos? Eu carrego não só as feições de um ou de outro.
ou a soma dos dois. Na realidade, eu trago também uma memória emocional. Além disso, o que pode acontecer? A experiência de ter sido fecundado. Após ali, não tenho mais nada, só estou na barriguinha da mamãe, ou eu estou caminhando com ela e crescendo, só que, inconscientemente, eu estou recebendo todas as informações ao qual minha mãe passa. Se a minha mãe toma um susto, se ela tem uma dificuldade de perda, se ela está passando por outros tipos de dificuldade no relacionamento, será que eu não recebo informações? Perfeito. Isso é muito importante a gente pensar, Cláudio. Perfeito. Né? E complementando, desculpa, Cláudio, mas complementando, por favor. Isso, na realidade, traz muita informação em forma hormonal. Porque eu recebo o que da minha mãe? Não é sangue? Sim. E tudo que ela passa, se ela está com estresse, se ela está passando por dificuldades, isso não é carreado no sangue, esses hormônios acabam não correndo pelo sangue. Por exemplo, vou dar 2 deles, cortisol e adrenalina, que são necessários para reflexo, para ter atividade, para... Agora, ao passo que ele está em excesso no meu corpo, ele não vai trazer efeitos para mim? Sim, vai. E para a criança que está com a mamãe? Não vai? Então essa já é a primeira experiência, além da memória celular, a primeira experiência já da criança. Inconsciente, mas é a experiência. E quando ela tem a posse de si, que é o nascimento? Sim. Como foi essa questão? Como foi os primeiros aninhos de vida, agora após a posse de si? Como ele viu os padrões da vida? Como ele sentiu as dificuldades? Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua maneira de reagir a esses estímulos. Ok, passamos por isso, começamos a viver, né, como uma árvore que recebe ou mais ou menos intempéries, ela vai ter uma rigidez maior ou menor, e aí entra, como os dias de hoje, uma pandemia. É verdade. Como estamos aí passando, que achamos que fosse rápido, como disse o Cláudio, nos disse que achávamos que era uma corrida de 100 metros e acabou sendo uma maratona enorme, né, Cláudio? Uma maratona daquelas gigantes. Enorme. Será que isso, para muitos, não pode vir a ser um gatilho para algo? Hoje, será que as pessoas não estão acuadas, com medo, com uma grande dificuldade? Pânico, né? E aí starta exatamente o que tu disseste, Cláudio. Pânico, depressões, ansiedades. E aí vai afora, como hoje, esse gatilho ele pode chegar até o ponto, Cláudio, de startar uma doença autoimune, por exemplo. Ah, perfeito, perfeito. E será que isso tudo que eu disse, ele não tem que cair dentro de um protocolo de tratamento? Será que ninguém pode apagar, ninguém, não existe quem possa apagar a memória de uma pessoa, né, enquanto viva. É verdade. Porém, será que eu não posso reinterpretar isso e trazer de volta a qualidade e o bem-estar dessa pessoa? É verdade. Uma pergunta interessante, né? É verdade. Não, e o doutor Rafael comentou a questão da carga genética ali, né? Da carga que vem no celular. Não tem como desligar. A gente vem sempre de uma sequência do avô, do bisavô, do coisa, e a gente vai voltar até o início, né? Então a gente carrega toda uma carga genética. E esses tratamentos aí, doutora Jaque, daí como é que a gente pode fazer? Eu vi que tem coisas interessantes ali que eu não sabia, ali que vai desde ali da questão do laser, passando pela ozonioterapia, pelos olhos. Como é que funciona isso? Então, é que cada indivíduo ele é único, né? Nós costumamos dizer assim que se ouro fosse um remédio para curar, não seria bom para todo mundo. É verdade. Né? Pelas diferenças até de momentos emocionais que as pessoas estão. Então, umas se adaptam melhor com um tipo de tratamento, outras se adaptam melhor com outros tipos de tratamento, né? Nós estamos hoje atuando com ozonioterapia em tratamentos de levantar a imunidade da pessoa, sequelas de dores, problemas de coluna, joelho e tudo mais. Eu nunca pensei que eu fosse ter problema. Olha, vou confessar para vocês, eu estou com uma dorzinha no ombro. Eu achava, quando eu era mais moço, eu achava isso uma chatice, as pessoas ficarem reclamando de coisas. Toma! Agora estou eu aqui com toda hora, ai que esse meu ombro aqui, ai que eu me levanto e dói o ombro. A dor do condor, né?
a idade do condor. Mas, Cláudio, quem que nesta época de pandemia, vivendo sobre esse estresse contínuo... Exatamente, tenso. Não vai ter contraturas na sua coluna. Hoje você sente que essa dor é no ombro, mas normalmente o que nos tem mostrado é que essa dor vem de compressão de vértebras da sua coluna. Opa! Então a gente estende o convite para você ir lá conhecer a nossa linha de tratamento. Olha aí, pois eu estava vendo ali, e a gente vai ali, doutor, de laser, como é que vamos falar um pouquinho dessas linhas de tratamentos ali? Tem os olhos, tem a questão do laser? Tem várias maneiras, né, de a gente acessar. Primeiro eu digo assim, né, entregar de novo essa qualidade. Então, tu tem que trazer de novo para a pessoa, hoje, do jeito que a gente vive, com o ar poluído, com o alimento com dificuldade. Água. Vem com... a água tem cloro, tem coisas, né, até hormônio, muitas vezes, é difícil de ser tirado pela concessionária. Então a gente recebe na nossa casa uma água com dificuldade, a gente recebe alimentos com uma carga muito pesada de químicos, o ar e assim por diante. O estresse oxida, gente, o estresse oxida. Infelizmente, o estresse oxidativo é uma realidade no corpo das pessoas e hoje, principalmente, com até a questão de produtividade hoje dentro das empresas, tem que fazer muito realmente em pouco tempo, então isso gera, diversas formas de estresse oxidativo. Então o que a gente precisa? A gente precisa oxigenar o corpo, muitas vezes é necessário, então como a Jaque disse, a gente tem que tratar individualmente cada pessoa. Cada pessoa é ímpar, ela vai ter respostas diferentes, a gente entende a maneira de acesso, né, a melhor maneira de acesso. Isso é importante a gente dizer, né? Não, fulano fez um tratamento, eu vou copiar, não preciso ir lá, porque foi bom para ele, vai ser bom para mim. Não adianta. Não é assim que funciona. Não é assim. Cada um é um. A gente não deve fazer uso de produtos porque é bom. Tá? Aí a gente vê muito isso, Cláudio, acontecer. As pessoas usam porque é bom. Não, use porque é necessário, use porque ele está lhe fazendo falta. Né? Mas não porque é bom. Então, oxigenar um corpo pode ser que seja uma grande necessidade para aquela pessoa que vem a nós. Remineralizar esse corpo também. A célula precisa, de novo, né, reestabelecer o seu terreno biológico. Então, é muito importante que a gente traga qualidade para o terreno biológico da pessoa. Né? Isso muitas vezes é importante. Porém, tem outras maneiras de acesso? Sim. Tem maneiras de liberar fluxos no corpo, onde a gente começa a chegar naquele ponto que eu disse, de reestabelecer uma nova maneira de percepção, aonde a gente vai fazer uma readaptação na informação, aquela que foi tida em um certo momento da vida dessa pessoa. Sim, também tem. O que mais a gente pode, trabalhando bem o físico ou o emocional? Trabalhar com uma laser terapia, trabalhar com ozonioterapia, trabalhar com óleos essenciais. Porque o emocional é muito importante, a questão de somatizar as doenças, né? Hoje, Cláudio, nós temos, se não foi há pouco tempo modificado, revisado, são 159 doenças autoimunes catalogadas. Nossa! Não é pouco, né, Cláudio? Poxa, não é pouco. É doença que não acaba mais. E toda doença autoimune é psicossomática. Ela nasce no psique e se somatiza no corpo. E tem um primeiro órgão muito abalado por isso, fisicamente, que é o nosso intestino. Dizem que o intestino, as pessoas se preocupam muito bem, doutor. Se preocupam com o coração, com a questão dos pulmões, mas o intestino ali, porque é o alimento, é onde passa toda o combustível. É conhecido como o segundo cérebro, Cláudio. O segundo cérebro, exatamente. Isso. Olha, nós temos mais de 90% da serotonina produzida pelo intestino. Nossa. Mas vamos lá. Então, se essa grandiosa quantidade de desarmonias, não vou nem falar de doença, desarmonias de um ser humano, ele é psicossomático, então será que para mim não ser mais efetivo para esse ser humano que está vindo à minha frente? Eu costumo dizer que é um interagente, né? Porque ele tem que interagir com a sua melhora. Será que eu não preciso realmente dar uma qualidade na interpretação ou na reação aos estímulos externos primeiro nessa pessoa? E aí depois atacar, ou comumente atacar o sintoma?
né? Sim, então, na realidade, sim. hoje eu vejo muito se falar do sintoma e tentar trabalhar em cima do sintoma para tirar aquelas ações, ou se é fibromialgia, é dor, se é depressão, a tristeza, isso e aquilo, e trabalhando muito pesado aí com alguns produtos. Será que não vale eu prestar atenção no indivíduo e tentar... Ele como um todo, né? Ele como um todo. E tentar ir e desbloquear ductos neurais ou levar para ele uma reinterpretação daquilo que ele passou, onde... Eu costumo fazer uma correlação, Cláudio. A grande maioria das pessoas anda hoje como se estivesse dirigindo um carro e esse carro tivesse acoplado a ele um reboque. Sim. Um reboque pesado, cheio de coisas. É fácil de andar, Cláudio? Não. Não é, né? Não é. Eu vou andar na cidade com reboque, eu tenho que cuidar com as esquinas, eu tenho que cuidar com os buracos e, principalmente, é fácil eu estacionar com esse carro no centro da cidade? Não, impossível praticamente. Praticamente impossível. Então, não seria melhor eu chegar na minha residência, desacoplar esse reboque, colocar ele dentro da garagem? Ele é meu. Ele é meu. Mas fica aí, não me atrapalha. Sim. E eu voltar a andar com o carro, eu vou estar mais leve, vou gastar menos, consequentemente, né, Cláudio? É verdade. Mas eu vou me sentir muito mais seguro de andar, eu vou estar muito mais livre para isso. Então, para esses casos de doença autoimune, que não são poucas, lúpus, fibromialgia, psoríase. Nossa, psoríase, meu irmão tem psoríase. Depressão. Ficou nervoso, aumenta. Passa então todo o tu corpo. já sabe, é sistema nervoso. Bah. Então, ele teve um motivador, certo? E em algum momento da sua vida, ele teve o gatilho, que Sim. disparou essa informação. Perfeito. Então, será que eu não tenho que amenizar o que o inconsciente está relatando como ruim nesta memória? Perfeito. E aí tratar o físico, será que a resposta não vai ser maior, vai ser melhor? Então é a maneira que a gente vê em que o indivíduo que está na minha frente, ele é ímpar, ele é único. E eu tenho que transformar ele no interagente da sua melhora. E quando a gente consegue esse êxito, a gente vai à frente e traz uma qualidade de vida bem bacana para essa pessoa. Doutora Jaque, pois exatamente, a gente comentou aqui sobre essa questão que o doutor Rafael estava falando, sobre a questão do desequilíbrio, né? E a gente falou aqui em hormonal, em hormônios, assim. Só que os hormônios são muito associados a mais às mulheres, mais visíveis, a questão da TPM e tal. Mas, na verdade, os homens também têm ciclos hormonais também, ou eu estou enganado? Sim, os homens também. Então, vou falar de TPM, menopausa, os homens são acometidos de andropausa, né? Pois é, exatamente. Também tem uma variação. Então, cada indivíduo, como a gente já falou, é único, né? Então, os homens também são, bem abordaste o teu irmão no caso de psoríase, né? Sim. Então, não há diferença em relação a isso, né? Hoje até a questão de muito problema de próstata, né? Pois é. Se a gente fosse falar de próstata do lado emocional, nós vemos que nós também fazemos essa linha de tratamento, né? O que é o gatilho? É um tempo de prostração do indivíduo, né? Ele se sentiu prostrado diante de muitas situações que foram acometidas na vida dele. E aí, então, vem esse gatilho de poder desenvolver um problema de próstata, né? Que coisa impressionante. Para encerrar, é verdade. Não, eu tive o meu filho também, caso da família, aí não falta, eu tenho certeza que o pessoal de casa está me vendo aqui, também está pensando nisso. Também para encerrar, por exemplo, o doutor Rafael estava falando sobre a questão do alimento, teve uma intoxicação alimentar que deu uma urticária nele, na pele ali, mas que levantou bolota por tudo quanto foi lugar, né? Uma alergia, se descobriu que daí foi alguma coisa ali, estava nessa época de pandemia, fast food aqui, fast food ali, alimentação, a qualidade natural da alimentação foi lá embaixo, industrializada, aquela coisa toda, não teve nada contra, a questão são os excessos também, né? Aí ficou só naquilo ali, não é brincadeira, não é papo de vó, de mãe e tal, realmente deu um problema no filhote lá. Tudo pra que gente, vem... é isso mesmo, né, doutor Rafael? Não, mas Tudo que vem à pele, Cláudio, tem muita ligação com o intestino, com a parte hepática e com o pulmão. Opa. Esses órgãos estão envolvidos, ou de uma forma ou de outra, tá? Sim. E aí, claro que o peso, como a Jaque disse, é o gatilho, muitas vezes, o excesso de algo ruim, que o corpo fez o corpo trabalhar demais,
e por um desses órgãos eu posso vir a ter essa situação com a pele. Uma coisa que foi falado aí dos homens, mas olha só para dar uma dica aí para as mulheres, né? Toda aquela que tem uma dificuldade ou teve uma dificuldade com o seu nascimento e com a sua primeira infância, elas têm uma porcentagem muito grande delas se prestaram atenção, né, com a questão da menstruação. Muitas, na sua grande maioria, vamos dizer até melhor, têm ou ciclos incorretos ou fluxos, ou até os dois, que não são adequados. Olha só que bacana de prestar atenção. Bacana no prestar atenção, sim, não no que acontece, não no que acontece, né? Mas não prestar atenção. Conhecer seu corpo. Porque são muitas vezes as pessoas que venham a ter dificuldades aí, não só na TPM, mas com os seus órgãos reprodutores. Então tem que prestar bastante atenção, principalmente quando começam a ter a sua menstruação, se ela é ou não é, mamãe que está aí junto, se é ou não é regular, se o fluxo é ou não é, faz parte. Muitas vezes até eu me pego, vou brincar aqui dizendo, olhar como meu filho fez o cocôzinho dele. Sim, no caso, eu só tenho menino, eu não tenho menina, então não posso entrar nessa parte. Porque é importante a gente prestar atenção, é dali que a gente já começa a ter umas informações da onde pode sair esse serzinho, né? Esse ser humano. Maravilha. Doutor Rafael Gonçalves, professor e doutor aí em naturopatia, doutora Jaqueline Gonçalves, naturopata. Olha, quem está nos assistindo, infelizmente, a gente podia conversar muito mais ainda, queria saber mais dos tratamentos, nosso tempo já está chegando ao final. Queria saber quem está em casa e teve dúvidas, temos redes sociais aí para o pessoal entrar em contato, procurar no Instagram? Tem sim, no Instagram é Terapias Quality Life, né? Tem também Rafael Azambuja Gonçalves e Jaqueline Gonçalves também, né? Tem a página do Face, tem o site também, Terapias Quality Life. A gente atende na Grande Porto Alegre, em Porto Alegre, na clínica de uma grande parceira nossa, Ana Sorrentino. E em Novo Hamburgo também a gente tem atendimento, né? Maravilha! Lembrando que você pode, se você não se conectou agora, pode conferir a entrevista completa com o doutor Rafael, com a doutora Jaque, nas nossas redes sociais, está lá desde o início. Muito obrigado, grande prazer conhecer, viu? Prazer é todo nosso, espero que seja a primeira de outras aí pra gente, que o assunto tem bastante. Muito assunto, Cláudio. Muito obrigado pelo espaço e, pessoal, quem tem dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Isso é o que a gente deseja para todos. Exatamente. Um grande abraço. Muito, muito, muito obrigado por esse espaço e poder passar um pouquinho aí de conhecimento para as pessoas. E introduza na sua vida algo natural. É verdade. Né? Consulte profissionais da área da saúde natural e nós somos todos integrativos. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada. Obrigado, boa tarde e um bom trabalho.